Olá, meus queridos alunos! Bem-vindos à nossa revisão sobre o sistema de numeração decimal. Há muito tempo atrás, na época que ainda não existiam números, alguns pastores levavam suas ovelhinhas para passear. Porém, com o tempo, o rebanho foi aumentando, e para ter certeza que nenhuma se perdeu, ele levava um saco e associava a cada ovelhinha uma pedrinha. Mas o rebanho continuou aumentando, e o pastor ficou de saco cheio de levar tanto peso. Assim, ele criou outro método. E qual era esse método? Assim que completasse 10 pedrinhas no seu saco, ele trocava essas 10 pedrinhas por um outro objeto. Um galho, por exemplo. Olha o meu galinho aqui. E assim ia. A cada 10 pedrinhas, ele trocava por um galinho. Até termos algo desse tipo, por exemplo. Aqui eu tenho 4 galhos mais 2 pedrinhas. E aí? Quantas ovelhinhas eu tenho? Bom, eu sei que cada galho representa 10 pedrinhas. Então, nesse caso, eu tenho 42 ovelhinhas. Mas não parou por aí não. Essas ovelhinhas eram danadinhas e continuavam a aumentar. E cansado de levar galhada, o que ele fez? A cada 10 galhos, ele trocava por um outro objeto. Uma balinha de coco, por exemplo. E assim foi. A cada 10 galhos, ele trocava por uma outra balinha de coco. Até termos algo desse tipo. Nesse exemplo, nós temos 4 balinhas de cocos, 5 galhos e 3 pedrinhas. Quantas ovelhinhas eu tenho? Vamos lá. Uma pedrinha representa uma unidade. 10 galhos representa 10 pedrinhas. Assim, eu posso dizer que eu tenho uma dezena, enquanto que uma balinha de coco representa 10 galhos. Cada galho representa 10 pedrinhas. Nesse caso, então, eu vou ter 100 pedrinhas, ou seja, uma centena. 4 centenas mais 5 dezenas mais 3 unidades, eu tenho um total de 451 ovelhinhas. Bacana, hein? Vamos fixar nosso conhecimento? Veja esses exemplos. Eu tenho aqui 3 centenas mais 2 dezenas mais 9 unidades. 300 mais 20 mais 9, 329. Olha esse outro. 6 centenas mais 1 dezena mais 2 unidades. Quanto que eu tenho? 612. Vamos para o próximo. 50 centenas. Aqui, se vocês observarem, eu não tenho nenhuma dezena. Eu tenho 12 unidades, ou seja, 502. Vamos melhorar isso. Qual número possui 3 centenas, 2 dezenas e 9 unidades? 3 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 9, 329. 2 centenas, 1 dezena e 5 unidades. 2 vezes 100 mais 1 vezes 10 mais 5, 215. E 8 centenas e 3 dezenas? 8 vezes 100 mais 3 vezes 10, 830. E se eu tivesse 2 centenas mais 10 unidades? Olha a pegadinha, eu não tenho nenhuma dezena. Nesse caso, 2 vezes 100 mais 7, 207. Vamos agora estudar o quadro de valor. O número 53 nada mais é do que 50 mais 3, ou seja, eu tenho 5 dezenas mais 3 unidades. 721 é o número 700 mais 20 mais 1, que são 7 centenas mais 2 dezenas mais 1 unidade. O número 201 é 200 mais 0 mais 1, ou seja, 2 centenas, nenhuma dezena e 1 unidade. Se vocês repararem, o que está acontecendo aqui é que cada número desse guarda uma posição. Aqui, por exemplo, o 7 guarda uma posição de 700 unidades, enquanto que o 2 guarda a posição de 20 unidades. Separando assim um número em no mínimo 3 partes, formando assim o que a gente chama de quadro de valor. A primeira parte é a que a gente chama de parte das unidades, ou primeira ordem, conhecida como unidade simples. A segunda parte equivale a 10 unidades, por isso chamamos de dezena, ou segunda ordem, enquanto que a terceira representa 10 dezenas, ou 100 unidades. Por isso que nós chamamos de centena, ou terceira ordem. E esses três juntos é o que a gente chama de primeira classe, ou classe das unidades simples. O número 53 ele tem números na primeira ordem, ou seja, das unidades simples. Ele vai ter um número na segunda ordem, ou seja, a ordem da dezena. E não vai ter nenhum número na ordem das centenas. Enquanto que o número 721 ele tem uma unidade,
Ele tem 2 dezenas e tem 7 centenas. É isso exatamente que nós vimos aqui. E o número 201? Ele tem uma unidade, ele não tem dezena e tem 2 centenas. Olha que bacana. Vamos ampliar isso? Se eu tenho a primeira classe, é óbvio que eu vou ter a segunda classe. Aqui, por exemplo, nós temos 3 números representados. O número 498.302, o número 89.182 e o número 7.291. E nessa classe dos milhares, também teremos a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar, assim como nas unidades simples. A diferença é que aqui a unidade de milhar representa a quarta ordem, a dezena a quinta ordem e a centena a sexta ordem. E cada número desse vai guardar sua posição. Aqui o 8, por exemplo, ele representa 8 unidades de milhar. Consequentemente, se eu for jogar para centena, ele vai representar 80 centenas de unidades simples. 800 dezenas de unidades simples. 8.000 unidades. Cada númerozinho desse, ele não está representando somente assim. Ele está representando uma posição, uma quantidade de unidades. Vejamos outros exemplos. O número 4. Ele está representando 400.000 unidades, enquanto que o número 9 representa 90.000 unidades. O número 8, 8.000 unidades. O 3, 300 unidades. Como não temos dezenas, nós finalizamos com 2 unidades. Novamente, então, o 8 representa 80.000 unidades. O 9 representa 9.000 unidades. O 1, 100 unidades. O 8, 80 unidades. E o 2, 2 unidades. Número 7.291. O 7, 7.000 unidades. O 2, 200 unidades. 9, 90 unidades. E 1, 1 unidade. Vamos detalhar um pouco mais? O 9, por exemplo, o seu valor absoluto vai ser o 9. Mas seu valor relativo é o valor da posição da casa onde ele se encontra. Como ele se encontra na casa das dezenas dos milhares, ele vai representar a quantidade de 90.000 unidades. E o número 1? O número 1, o valor absoluto dele vai ser o 1. Porém, na posição onde ele se encontra, ele vai representar 100 unidades. Então, o valor absoluto, 1. Valor relativo, 100. Agora aqui nesse último, vamos ver se vocês aprenderam. Qual o algarismo de maior valor absoluto? O quê? 9? Acertou! Ah, miserável! E qual o algarismo de maior valor relativo? Hein? O 7? Por quê? Isso mesmo, por quê? Porque o 7 aqui representa 7.000 unidades. Interessante, né? Espero que tenham gostado da nossa primeira aula e fiquem bem em casa. Estude bastante e nos vemos na próxima.